de João, do Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu João, capítulo 20, versículo 11 ao versículo de número 18. João, capítulo 20, versículo 11 ao versículo de número 18, a qual estaremos falando sobre Jesus aparece a Maria Madalena. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Maria, porém, ficou chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixando-se para olhar para dentro, e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles me perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? E a quem procurais? E pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde pusestes, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, disse na linguagem dos hebreus: Rabani, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que ele lhe dissera. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua presença, porque confirmamos e assim cremos na Tua palavra que nos diz que onde tiveres dois ou três reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso, Pai, aqui estamos em Tua presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a anunciar as Tuas maravilhas. Continua, Senhor, a proclamar a Tua vontade em nosso meio. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer. Continua, Senhor, a falar conosco, assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto. Desde o início, Senhor, desse culto, o Senhor já tem ministrado a Tua palavra, já tem falado aos nossos corações, já tem dito aquilo, Senhor, que Tu queres para cada um de nós, e por isso nós te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a ministrar as nossas vidas. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça, que seja o Senhor a ser resplandecido, que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser esclarecido, que seja o Senhor a proclamar e anunciar as maravilhas da Tua palavra em nossas vidas. Usa-nos, Senhor, por misericórdia do Teu santo nome. Faça a Tua vontade neste lugar. Que este lugar seja reconhecido pela Tua presença. Que este lugar seja reconhecido pela Tua palavra, pelo Teu querer, pela Tua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos com a certeza da resolução em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante desse texto, a qual anteriormente, quarta-feira passada, falamos sobre a ressurreição de Jesus, a qual as mulheres vão até o túmulo, as Marias vão até o túmulo, Maria Madalena, e as outras Marias vão até o túmulo para terminar o preparo do corpo de Cristo Jesus que estava sepultado. E quando elas chegaram ao túmulo, viram a pedra removida. E então Maria vai e volta correndo e fala, chama Simão e João para dizer que a pedra tinha sido removida. E quando João chega primeiro, mas não entra. Mas Pedro, ao chegar ao túmulo, ele logo entra. E ali eles verem os panos sobre ali, a pedra onde o corpo de Cristo foi colocado, mas o mestre não estava ali.
Mas quando João entra naquele túmulo, ele entende, ele lembra e crê na ressurreição de Cristo Jesus, de que Cristo tinha prometido. Encerramos esse texto dizendo que então os discípulos voltaram para a sua casa. O texto anterior vai nos dizer que os discípulos voltaram para a sua casa. Por isso, o texto começa nos dizendo: Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro. Maria, porém, ficou em pé chorando diante do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro. Os discípulos tinham voltado para as suas casas. Os discípulos já tinham entendido: o meu mestre ressuscitou. O João foi o primeiro a crer na ressurreição de Cristo Jesus, pois o texto anterior nos fala que ele vendo creu, e ele foi o primeiro a crer na ressurreição de Cristo Jesus. Mas Maria Madalena ficou diante do túmulo ainda chorando. O interessante é que cada um deles tiveram uma resposta ou a expectativa às coisas, ao sofrimento que eles estavam passando. Jesus tinha prometido, Jesus ensinou a eles todas as palavras e as escrituras. Maria Madalena era uma da mulher onde Jesus, por ser perseguido pelos judeus, sai e vai morar em Gadara, na cidade onde Maria Madalena, onde Lázaro e onde Marta moravam, e ele morou na casa deles, e Jesus estava ali com eles. Jesus ensinou a palavra a eles, mas ela, em sua feita, preferiu focar no seu sofrimento do que na promessa de Cristo Jesus. Maria Madalena começa a focar na sua perda, começa a focar naquilo que está lhe faltando. Ela começa a chorar em pé diante do túmulo, chorando, e ela vai dizer outras vezes no texto sobre a falta de Cristo Jesus: levaram-no ao Senhor. Muitas vezes em nossas vidas nos focamos nos problemas, nos focamos tanto nas situações adversas em nossas vidas, que deixamos de manter a esperança em Cristo Jesus. Jesus diz aos seus discípulos a respeito de manter acesa a chama, a esperança: não atormente os vossos corações, não perca a esperança, não perca a fé. Mas Maria Madalena só se preocupa com a sua dor. Maria Madalena está se preocupando, está ali, debulhando em lágrimas no seu sofrimento. Há problemas que na minha e na sua vida querem frear as nossas vidas. Há momentos em nossas vidas que passamos por alguns momentos, algumas dificuldades, e não vemos solução, não vemos mais resposta, não vemos mais saída, e só sabemos chorar e ficar chorando diante daquela situação. Deixamos de acreditar, deixamos de ter fé, deixamos de ter esperança, e somente criamos um hiperfoco no problema, e esquecemos que todos os dias o acordar é uma obra do Senhor, o levantar é um milagre de Deus todos os dias. Esquecemos que o ter, o que comer é uma bênção do Senhor, mas estamos preocupados com aquilo que está nos faltando. Estamos preocupados com aquilo que está nos tirando o foco. E eu lhe pergunto nesta noite: o que tem tirado o foco de Cristo Jesus em sua vida? O que tem tirado o foco de crer na promessa de Cristo Jesus em sua vida? O que tem te perturbado a tal ponto de não crer na volta de Cristo Jesus? Por isso João faz questão de dizer que ela, porém, estava de pé chorando diante do sepulcro, e quando chorava, abaixou-se para olhar para dentro, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. O interessante é que todas as vezes que um anjo aparece para alguém, o anjo diz: não temas. Se você for olhar para a Bíblia,
Toda vez que um anjo aparece para alguém, apareceu para Zacarias, apareceu para Maria, apareceu para José, ele vai dizer: não temas. Mas o interessante é que o sofrimento desta mulher era tão grande que ela vê dois anjos dentro do túmulo, os dois anjos falam com ela e ela nem se dá conta, como se fosse normal. Por isso ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Maria Madalena age como se fosse normal. Imagine, você entrar na sua casa e você vê um anjo lá paradinho lá. Como que você ficaria? O sofrimento desta mulher era tão grande que ela perdeu a noção das coisas. E às vezes, na minha e na sua vida não é diferente. Nós nos entregamos a um sofrimento, nós nos entregamos a um momento em nossas vidas que nada mais faz sentido, que nada mais há resposta. Nós vamos ver que na Bíblia é difícil aparecer um anjo para alguém, e dois anjos aparecem para esta mulher, mas ela responde como se estivesse falando com alguém normal: olha, eu não sei onde puseram o corpo do meu Senhor. Outrora no texto ela vai dizer que tiraram da sepultura o Senhor e não sabemos onde o puseram. Uma resposta que antes era no plural, hoje se tornou no singular. Eles não sabiam aonde estava o corpo de Cristo, mas os discípulos entenderam, mas ela ficou sem entender, porque ela focou tanto nos problemas, focou tanto naquele problema, que ela mesma vai dizer: eu não sei onde o puseram. Dois anjos aparecem para ela, mas ela está preocupada com a sua dor, ela está preocupada com o seu problema, ela está preocupada aonde colocaram Cristo Jesus, se esquecendo assim de todos os ensinamentos, de tudo aquilo que Cristo disse que faria e que aconteceria com Ele. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Nós nos focamos na dificuldade, nos focamos nos problemas, nos focamos nas coisas deste mundo e esquecemos de pedir socorro a quem pode nos socorrer, a quem pode nos ajudar, a quem verdadeiramente pode salvar a minha e a sua vida, a quem verdadeiramente pode responder e pode te tirar deste buraco que talvez você se colocou. Às vezes nos encontramos igual Maria Madalena, nos encontramos em uma profunda tristeza, que não achamos mais esperança em nada. Podemos ver até anjos, que isso não fará diferença para nós. Às vezes nós focamos tanto em problemas, que esquecemos de agradecer por todas as outras coisas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mantemos tanto foco no problema e esquecemos de olhar que o Senhor tem nos sustentado todos os dias. O Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor tem nos dado uma casa, o Senhor tem nos dado comida, o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado visão, tem nos dado audição, tem nos dado tato. Às vezes estamos tão preocupados em resolver alguns problemas das nossas vidas e esquecemos de ser gratos a Deus, porque Ele já nos deu o tudo, a salvação em Cristo Jesus. Às vezes estamos tão focados no problema e se encontramos igual Maria Madalena, que parece dois anjos para ela, aparece um milagre para ela, dois anjos, e ela age como se fosse normal. Maria Madalena vai dizer a eles, e eles perguntam: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Ela estava preocupada em ver o corpo de Cristo, estava preocupada em saber aonde colocar o corpo de Cristo. Ela não estava preocupada se apareceu dois anjos, ela não estava preocupada se Deus disse que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Ela não estava preocupada em nada disso, ela estava
Passamos por tantos problemas, tantos gigantes, por tantos mares vermelhos à nossa frente, que nós nos esquecemos da promessa do Senhor. Nós nos esquecemos que o Senhor prometeu que Ele voltaria para nos buscar. E estamos tão preocupados em resolver problemas, em resolver em ter soluções em coisas, em fazer as coisas neste mundo. Esquecemos de nos preocupar que a salvação é que é importante para mim e para você. Por isso essa mulher encontra-se diante de dois anjos que perguntam a ela porque ela estava chorando, e ela responde a eles: e não sei onde o puseram. E ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. O seu problema, o seu sofrimento era tanto que ao ver Cristo Jesus ela nem o reconhece. A solução estava diante dela, mas ela nem o reconhece. Talvez ela nem o reconheça porque o texto vai nos dizer que eles foram no primeiro dia da semana, estavam indo ao túmulo e era de madrugada, ali estava escuro. Pode ser que ela não reconheça Cristo Jesus por causa da escuridão do local, mas também pode ser que ela não reconheça Cristo Jesus porque o seu coração estava em profunda tristeza, que ela nem reconhecia que era o Mestre, o Senhor que estava diante dela. E às vezes nos encontramos em tanta tristeza em nossas vidas, que a solução talvez está na nossa frente, e a gente não consegue ver, não consegue enxergar. Às vezes nos encontramos em diversos problemas em nossas vidas, que a solução está diante de nós, e nós não enxergamos, não reconhecemos como solução em nossas vidas, porque nós estamos preocupados demais com o problema, estamos preocupados demais com aquilo que está faltando, e esquecemos de olhar para aquilo que está abundando sobre a minha e a sua vida. Então, e ao dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? E quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus pergunta para ela mais ou menos a pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que choras? Mas Jesus pergunta também para ela: e a quem procurais? E ela diz a ele, vira para ele, achando que ele era o jardineiro, porque ali onde Cristo Jesus foi sepultado era um jardim, no sepulcro ali havia um jardim. E ela acredita e olha ali e vê Jesus achando que ele era um jardineiro, e respondeu: Senhor, se tu o levaste. Antes a resposta era: eu não sei quem levou. Mas agora a resposta dela vira uma acusação: se tu o levaste, me diz onde, e eu buscarei. Ela anteriormente não sabia a quem tinha levado, mas agora ela passa para um momento de acusação, dizendo: se tu levaste, dize-me onde o pusera, e eu o levarei. Às vezes na nossa vida estamos diante de problemas e situações, pessoas chegam para nos ajudar, e às vezes colocamos a resposta ao problema na vida daquelas pessoas. Às vezes pessoas vêm para nos estender as mãos e queremos culpar os outros pelos problemas que temos passado, pelas escolhas que fizemos, pelas decisões que decidimos tomar. Às vezes passamos por algumas coisas em nossas vidas e às vezes pessoas querem nos ajudar, mas nós estamos tão feridos, estamos tão doentes, estamos tão preocupados com o nosso problema, que queremos que todo mundo é o problema, é a resposta para o meu problema. Todo mundo foi o causador do meu problema. Assim como o homem no jardim do Éden, quando eles comem o fruto e os seus olhos são abertos, e o Senhor os procura e diz onde eles estão, e eles dizem ao Senhor: nós nos escondemos porque estávamos nus. E o Senhor disse: quem por acaso comeste o fruto? E aí Adão vira para Deus e fala: a mulher que tu me deste, a culpa não é minha não,
A culpa é sua. Eu estou passando por esse problema, essa situação na minha vida por causa de você. O que aconteceu, eu comi, porque foi você quem fez esse problema acontecer. Você me deu uma mulher que eu não pedi. E às vezes, nos encontramos dessa forma em nossas vidas. Queremos achar alguém para culpar pelos nossos problemas. Queremos achar alguém para colocar um problema em nossas vidas. Nesse caso, Maria Madalena queria achar um culpado para a sua incredulidade. Ela queria achar um culpado por ela não acreditar que Cristo Jesus havia ressuscitado. E em nossas vidas não é diferente. Passamos por certas coisas em nossas vidas e queremos culpar outras pessoas por decisões que nós mesmos tomamos, por decisões que nós mesmos fizemos. Queremos achar um bode expiatório para assim nós tentarmos ter uma paz. Mas ela vira para aquele homem e diz: se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na linguagem dos hebreus, Rabani, que significa mestre. Eu não sei qual é o problema e a situação que você tem passado na sua vida, mas o Senhor te conhece. O Senhor diz em sua palavra que o bom pastor conhece o nome das suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu não sei a situação que você tem passado em sua vida. Eu não sei o processo que você tem passado em sua vida, a situação que você tem enfrentado. Mas eu sei de alguém que te conhece pelo nome. Eu sei de alguém que morreu no meu e no seu lugar. E não está morto, mas vivo está. Ele reina para a glória de Deus. E Ele te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele te conhece por inteiro, Ele conhece o seu nome, Ele lhe chama pelo nome. Estamos numa cidade onde muitos te conhecem por apelido, mas Cristo Jesus te conhece pelo seu nome. Cristo Jesus te chama pelo nome. Cristo Jesus te chama pelo nome. E precisamos nós responder ao chamado de Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Jesus está aqui nesta noite te dizendo: tenha calma, não tenha medo, eu sou contigo. Aquieta o seu coração, confia em Deus. Confia também em mim. O próprio Cristo disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ao chamá-la pelo nome, ela responde na língua dos hebreus, Rabani, que significa mestre. E Jesus lhe disse ainda: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai, mas vai aos meus irmãos, e diz-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus diz a ela: não me segures, não me detenhas, pois eu estou voltando para o meu Pai e nosso Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O sacrifício de Cristo Jesus nos fez irmãos, nos fez filhos de Deus. Jesus diz para ela: para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena, uma mulher que outrora a palavra de Deus vai dizer que ela era possessa de demônios, Jesus expulsa aqueles demônios e ela começa a seguir a Cristo Jesus. Agora se torna filha de Deus. Não importa o que você fez na sua vida, não importa o que aconteceu na sua vida,
Não importa a situação adversa que você tem passado e tem vivido, quando você se encontra com Cristo Jesus, algo precisa morrer em sua vida. Algo precisa mudar em sua vida. Algo precisa se tornar diferente em sua vida. Por isso Jesus vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Quando você encontra Cristo Jesus, você precisa negar as suas vontades, você precisa negar o seu eu, você precisa morrer para o seu eu todos os dias, e você precisa seguir a Cristo Jesus. Essa mulher, a qual outros olhavam para ela e diziam: não tem mais solução, não tem saída, não tem mais jeito, ela encontrou saída no Salvador, que é Cristo Jesus, que é o autor e consumador da minha e da sua fé. Não importa quem dizes que tu és, o que importa é o que o Senhor diz para você. O Senhor tem pensamentos de vida e não de morte ao meu e ao seu respeito. O Senhor quer te salvar e quer te dar vida em abundância. O Senhor quer mudar a sua história, assim como mudou a história desta mulher, e ela se tornou filha de Deus, e ela se tornou serva de Deus. Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e revelou as coisas que ele vos dissera. Ela se torna porta-voz de Jesus. Outrora casa de demônios, agora casa da presença do Senhor. E vai revelar aos seus irmãos o que Jesus disse a elas. Pare de focar em seus problemas. Pare de focar nas dificuldades que você tem passado. Olhe, erga os seus olhos para os montes, de onde lhe virá o socorro. O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pare de ficar focado nos problemas. A solução está diante de você, de braços abertos, para te salvar e para te dar a vida eterna, para morar com Ele eternamente. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará na minha e na sua vida. Confie em Deus, e Ele te ouvirá. Confia nele, o mais Ele fará na minha e na sua vida. Deixe o Senhor batalhar as suas guerras. Deixe o Senhor resolver os seus problemas. Deixe o Senhor guiar a sua vida. Crede em Deus, crede também em Jesus, pois na casa de Deus há muitas moradas para mim e para você. Amém. Eu quero